Oi, gente, o ConsultórioCast hoje vai abordar um tema muito bacana e que muitas pessoas, muitos pacientes procuram. A homeopatia. Você sabe como funciona? Você sabe, Ana? Muita curiosidade, muitas perguntas nesse episódio, né, de hoje. E a gente trouxe uma pessoa que sabe falar, credenciada para tirar todas as dúvidas, né, Cris? É isso aí, Ana. A gente está recebendo hoje o doutor Eduardo Danzi, ele que trabalha com homeopatia, já trabalhou muito tempo com saúde pública também, e é vice-presidente da Associação Brasileira de Homeopatia. Doutor Eduardo sabe tudo aí desse tema. Muito obrigada por estar presente aqui no ConsultórioCast. Olá, minha gente. É um prazer estar aqui, porque uma das obrigações do médico é a saúde, desenvolver a saúde. E é de saúde de jeito geral. Então, a informação faz parte disso. É isso aí. Seja bem-vindo, viu? Ana já está com a língua ali afiada para perguntar. Afiada. Porque já passamos por tratamentos de homeopatia, pois né, Ana? Muito importante. Por isso que eu queria primeiro que o doutor Eduardo explicasse o que é de forma assim simples, né, para que as pessoas compreendam o que é homeopatia e essa importância, né, para a saúde. Primeira coisa que eu tenho que explicar que a homeopatia é uma especialidade médica, ou seja, quem deve exercer ela, quem deve clinicar é o médico. Aquele que fez seu curso de medicina, para depois fazer a especialização em homeopatia, como fazemos de qualquer outra especialização médica, né? Então, o que é que ela diferencia das outras, né? Primeiro, o médico homeopata é como um clínico geral. Então, ele trata de tudo, a princípio, certo? E a homeopatia, ela parte do princípio de que você desenvolve a doença porque você desequilibra. E você é um sistema integral, ou seja, você é mente e corpo, você não é somente órgãos separados. Você tem uma mente gerindo isso e os corpos também interligados. Então, na hora da consulta homeopática, é visto tudo isso, para a partir daí a gente definir os planos terapêuticos, né, o plano de trabalho. E a homeopatia, ela vai, na hora de verificar esses seus sintomas, que seriam, na verdade, um grito socorro do corpo, dizendo que está desequilibrado, ela vai o quê? Ela vai ter medicações que vão estimular seu corpo para que ele volte ao normal, ele volte ao equilíbrio, e a partir daí vai se dar a cura. Então, essa é a principal diferença da homeopatia. Agora, doutor Eduardo, no caso daquele paciente estar num momento com uma crise, a homeopatia atua como, em alguns momentos, você necessita de antibiótico, né? A homeopatia atua naquele momento, vamos dizer assim, agudo da doença? Atua sim. Isso é uma ótima pergunta. Primeira coisa, a homeopatia ela não vai se contrapor à alopatia, que é essa medicina dominante que a gente tem dos remédios. Então, quando for necessário a gente recorrer a um medicamento alopático, que a gente chama, a gente vai recorrer porque somos, antes de tudo, médicos, certo? Segundo, quando for necessário, é por isso que o médico é importante, ser um médico, porque ele vai ver a situação. Então, a homeopatia também, que é um mito de que ela age devagar, ela age rapidamente. As doenças, como você comentou, uma infecção, que é uma doença aguda, rápida, que ela desequilibra, ela traz transtornos. Então, a homeopatia também tem remédios para atuar aí. E se a gente não conseguir debelar aquele problema em pouco tempo, a gente, lógico, tem um prazo, a gente vai entrar com antibiótico tranquilamente para a gente tirar aquele organismo, aquele sofrimento do indivíduo. E isso não vai atrapalhar também o seu processo de tratamento. No caso, vamos dizer, de uma otite, pode-se usar só homeopatia? Com certeza. A gente tem muito paciente que eu consigo tirar do agudo só com homeopatia. Então, como é o procedimento da maioria dos colegas, que eu também sigo essa linha. Você vem para o médico com a sua doença aguda, a partir da avaliação, a gente receita os medicamentos homeopáticos, né, para cada caso, e a partir daí você vai acompanhando. Então, se esse caso daí não evolui, ou evolui pouco, como a gente está esperando, a gente troca, pode tanto trocar a medicação homeopática, como também trocar usando o alopático para dar esse reforço. Mas a gente consegue muitas vezes abortar, quer dizer, o processo de infecção só com homeopatia e o paciente não precisa chegar a usar um antibiótico. Doutor Eduardo, existe muito aquela desinformação, eu digo isso, né? Muita gente diz, eu estou tomando um remédio homeopático, só porque é um chazinho, porque é uma coisa dito, um produto natural. Queria que o senhor esclarecesse um pouco a diferença entre essas situações, né? O que é esse remédio alopático, o que é o chazinho, né? O remédio natural e realmente um medicamento homeopático.
Pronto, muito bom. É isso mesmo que a gente vê, muita confusão. As pessoas bastam tomar um remédio à base de planta, que são os remédios fitoterápicos, que acham que eu estou tomando homeopatia. Então a gente parte do princípio. Ver se eu consigo explicar. A alopatia, que faz parte, a fitoterapia também está nesse meio, seria aqueles remédios assim. A febre, você toma o quê? A febre aumenta de temperatura. Então você toma um antitérmico, aquele remédio que vai baixar a temperatura. Certo? Na alopatia, ele não tem um remédio que vai contra. Ele, na verdade, ele estimula o seu organismo para que você consiga, a partir daí, ir ter sua cura. Então, essa é a principal diferença entre as duas, vamos dizer, áreas de saúde. Né? Aí, o que as pessoas fazem? A fitoterapia é um remédio à base de plantas. Ela é retirada o extrato, né, a substância química que a planta tem, que vai agir no organismo para ir debelar e contra aquele sintoma que a pessoa está tomando. Entendi. Mas a homeopatia não. Ela é um remédio que ele é ultra diluído, que aí tem muitas pessoas que dizem que não tem nada, porque ali dentro só é diluição, mas não, ela tem toda uma técnica, não é simplesmente botar uma água, um soluto naquela substância, tem toda uma técnica estudada, e a partir daí ela desenvolve, ela consegue estabelecer, vamos dizer, o potencial energético da substância. E aí, esse vira o remédio homeopático, que ele é estudado, ele é pesquisado, e ele vai fazer o efeito no organismo. E ele também não é só de plantas. A gente tem remédios baseados com matéria-prima de plantas, a gente tem remédio, matéria-prima, animais e minerais também. Interessante, né, Cris? Muito interessante. E até quando a gente vai comprar o remédio homeopático, ele tem farmácias especializadas. E tem um manejo, né, que não pode pegar nas bolinhas, se for aqueles remédios de bolinhas, né? Como é isso, doutor Eduardo? Primeira coisa assim, a maioria dos remédios, principalmente aqui na cidade, são manipulados, remédios homeopáticos. Mas não é toda farmácia de manipulação que é homeopática. Só algumas, porque ela precisa ter a técnica, precisa ter o ambiente, tudo para poder elaborar seus remédios. Quanto a esse manejo, assim, um manejo um pouco mais delicado do que a maioria. Mas a maioria dos remédios também tem isso, é que as pessoas muitas vezes não respeitam. Por exemplo, não ficar diretamente à luz solar, não ficar, e no caso da homeopatia mais específico, também longe de radiação. Tipo assim, o micro-ondas não pode estar perto, né? Exatamente. O celular, o controle remoto. Isso porque aqui dentro temos o quê? Moléculas que elas se movem. E essas daí são radiações que podem dar alteração nesse remédio, se passarem muito tempo em contato. Quanto a tocar, todos os remédios não devem ser tocados. Então, os comprimidos, qualquer substância que toma, deve ser dada diretamente do recipiente para a sua boca, não deve passar pela mão. Às vezes a gente pega e dá para outra pessoa, isso não é legal. Isso não é legal. Isso é qualquer que seja o medicamento. Qualquer medicamento. A homeopatia, às vezes, a pessoa recomenda mais, e como ele se comenta mais isso, então as pessoas dão mais atenção a isso. Ele também não é recomendado. Então, o que a gente faz? A gente dá as bolinhas, que a gente tem basicamente aqui em Recife, a gente usa mais os glóbulos, são as bolinhas, ou líquido. Então, as bolinhas você vai na tampinha, bota e bota direto na boca. E o líquido ou vai direto na boca ou vai diluído em um pouco de água. É verdade que demora mais. O senhor já falou mais ou menos isso, mas existe eu tenho amigos que eu digo, rapaz, por que tu não procura um tratamento, né, diferenciado, homeopático? Aí diz, não, porque demora muito. O que é que o senhor diria sobre essa afirmação? Isso é um mito. Então, o que a gente considera na medicina? A gente considera a medicina que as pessoas têm as doenças crônicas, as agudas. O que é isso? A aguda é aquela que vem rapidamente e ela rapidamente vai embora, ou ela se cura, ou ela precisa de uma ação rápida. A crônica é aquela que vai se repetindo. Então, o que acontece? Na homeopatia, quando uma doença é aguda, você vai fazer toda a consulta em cima desse diagnóstico agudo, você vai dar o estímulo e ele rapidamente vai curar o indivíduo. Na crônica, você já vê o quê? O indivíduo desequilibrado há muito tempo. Então, com a homeopatia, como ela é mais sutil, ela vai reequilibrando o organismo do indivíduo e vai trazendo ele à cura. Então, na verdade, isso depende do organismo, da reação do organismo para a ação da homeopatia. Não é a homeopatia que tem problema, é o organismo que vai estar mais rápido ou mais demorado. O que acontece? A homeopatia, geralmente, como ela não é muito conhecida, ela não é muito disponibilizada para o público, as pessoas só utilizam ela em último caso. Então, é o quê? Eu estou em enxaqueca há 20 anos. Aí eu pergunto, se você tem uma enxaqueca há 20 anos, a alopatia já lhe curou da enxaqueca? Não. Ela, na verdade, lhe tirou da crise. A homeopatia vai tirar suas crises, vai fazer com que você não tenha mais crise. Como você tem há 20 anos isso, ela se equilibra, esse desequilíbrio já vem há 20 anos. Então, a homeopatia, como ela é mais sutil, a forma de agir dela, geralmente, ela vai aos poucos
lhe colocando de volta o equilíbrio, e a partir daí você não tem mais crise. Aí eu acho engraçado isso, as pessoas passam 20 anos sem cura, e se a homeopatia usa 2 anos para lhe curar, ele diz que é demorado. E a Poxa alopatia, vida. quanto tempo? É verdade. Agora, tem pessoas que mesmo com 20 anos, com uma dose só da homeopatia, ficam boas, conseguem um equilíbrio, porque esse organismo, ele reage. No caso, a gente faz a pergunta como se fosse o paciente, né? Lógico, A homeopatia, os remédios homeopáticos, eles são menos agressivos, significa isso? Porque tem remédio que a gente toma contra dor de cabeça, mas dá uma gastrite, um efeito, né? Um mal-estar. Ataca o fígado, né? Isso. Eu gostei muito dessa sua pergunta, que vocês são menos agressivos, são muito menos. Mas, mesmo assim, eles são para ser tomados com cuidado. Então, precisa ser um suporte. Eles são menos agressivos porque, como eu disse, ele vem para estimular o organismo. Então, geralmente, ele vai estimular aquilo que está desestimulado, desequilibrado, aquilo que está com algum problema, certo? Então, ele traz pouquíssimos efeitos colaterais. Geralmente, quando tem, é porque você já tomou mais do que você devia. Porque você já equilibrou-se e continua tomando, então ele vai começar, talvez, até desequilibrar você. Enquanto que a alopatia, a gente tem, vocês sabem, os efeitos, né? Ele cura uma coisa, muitas vezes traz outro dano. A homeopatia, a gente vê muito pouco isso. O impacto pode ser bem menor, né? De efeitos colaterais, de contraindicações, é isso, doutor? Exatamente. Tanto é que a homeopatia ela é recomendada do bebê, do 0 ano, até os 100 anos, até o idoso. Por quê? Como ele tem pouquíssimos efeitos colaterais, ele trabalha muito em cima da natureza, ele vai buscar informações da natureza para agir naquele organismo, esses efeitos fazem com que a ação dele, vamos dizer assim, a ação maléfica dele seja mínima, possibilitando essa gama de indivíduos tomarem toda a população. A homeopatia para uma pessoa que tem a pressão arterial alta. Eita, eu ia perguntar isso, olha. Ela ajuda? Como é que é feito esse tratamento ao longo prazo, né? Primeira coisa que tem que ver é o seguinte, ela não é alternativa, ou seja, você vai para o homeopata, ele vai tirar todo o seu remédio e colocar outro. Não. Ele vai tentar o quê? Vai lhe reequilibrar. A gente sabe que as medicações hoje são super modernas, tem excelentes efeitos. A gente vê como a ciência médica evoluiu na parte da alopatia, né? Então, o que é que vai acontecer? Você está com um problema aí de pressão alta, então você tem um desequilíbrio. Então, a partir daí, a gente vai buscar, como eu disse, na consulta, esse reequilíbrio através da medicação, e ele vai reequilibrando o organismo. Mas pode ser que seu organismo já tenha alguma lesão, porque de tanto tempo desequilibrado, tem uma lesão. Tendo uma lesão, mesmo que a homeopatia ela vai estimular, aquele órgão tem algum problema. Então, ele não vai chegar ao zero, ao ideal. Então, você vai continuar tomando seu remédio. Agora, muitas vezes, a gente consegue o quê? A gente consegue reduzir essa taxa do remédio. A gente reduzir essas doses. E nas outras circunstâncias em volta, em torno da pressão alta, você vai melhorar bastante também. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ansiedade generalizada, né, doutor? Tem um problema que não é só da alimentação, né? Está vinculada a outras coisas. Porque, na realidade, é uma doença crônica, né? A hipertensão arterial. Exatamente. E, assim, hoje a gente está sofrendo muitas doenças mentais, né? Tanto é assim, tem uma corrente muito grande aí de que seja necessário esse apoio mental, psiquiátrico, porque a doença não é somente física, ela está mental. Uma coisa que a homeopatia já via e já vem trabalhando e defendendo isso há mais de 200 anos. Então, agora é que a gente está vendo, porque as pessoas veem isso. As substâncias são novas, muito potentes, né? Mesmo assim, as pessoas continuam adoecendo. Por quê? Porque tem outros fatores, não só aquele físico do desequilíbrio. E a gente vê isso, a homeopatia agindo muito contra isso. A gente também confunde um pouquinho a homeopatia com a acupuntura. Qual é a ligação ou se não existe ligação, né? Ou se existe? Na verdade, não existe ligação. O que eles dizem é porque as duas, elas fogem da lógica alopática, da lógica bioquímica que a gente estuda na universidade. Aí elas andam junto por isso. Mas fora isso, elas não têm muita coisa em comum. Elas trabalham a homeopatia, como eu disse, remédios homeopáticos ultradiluídos que vão estimular o organismo. A homeopatia ela vai trabalhar com pontos certos, geralmente agulhas. Então, naqueles pontos... A acupuntura, desculpe. A acupuntura. E naquelas linhas que tem nervosas, as linhas estudadas, que elas vão estimular e também provocar o equilíbrio do organismo. Mas aí... Elas são diferentes, elas andam juntas porque elas andam nesse equilíbrio do sistema geral,
né? Ao mesmo tempo são feitas as consultas e o método de agir delas são totalmente diferentes. É interessante, né, Cris? Porque a gente, às vezes, quem tem plano de saúde, por exemplo, né, algumas especialidades, alguns planos de saúde exigem que você tenha autorização. Quando a pessoa deve procurar o médico homeopata? Como eu disse, é um clínico geral. Então, assim, você pode procurar ele desde a prevenção para fazer até a cura. O que a gente vê muito na clínica é o quê? Quem vem para a gente? São pessoas com doenças crônicas, porque já cansaram, já rodaram toda a alopatia e não conseguiram se livrar daquele problema. Então, a gente vê quase um especialista em alergias, enxaquecas, certo? Sinusites, porque são pessoas que de vez em quando desenvolvem aquilo dali. Essas doenças que estão surgindo com mais frequência, o diagnóstico está surgindo mais agora. Síndrome do intestino irritável, né? Outras síndromes, né? Essas situações ligadas à ansiedade, tem sido frequente no seu consultório? Também. E a gente ajuda muito. A gente sabe que a alopatia está aí com exames, né, maravilhosos, a droga também. Só como eu disse, elas dão uma melhorada e para. Então a gente tem, quando o reequilíbrio do organismo geral, a gente consegue grande efeito. Seguir o tratamento. Exatamente. E assim, o tratamento ele vai ser menos traumático e ele vai ser mais rápido para os pacientes que têm esse tipo de problema. E esse mês de novembro é comemorado o mês da homeopatia, doutor Eduardo? Exatamente. A gente tem o movimento Novembro Verde, que é para divulgar e difundir a homeopatia. Por que isso? Porque no dia 21 de novembro é considerado aqui no Brasil, é o dia da homeopatia, porque foi o dia que o médico francês chegou ao Brasil trazendo a homeopatia para usar ela oficialmente no Brasil. Há quantos anos já isso? Foi no início do século passado. Poxa, é muito tempo. E mesmo assim, a homeopatia ainda não tem esse conhecimento todo popular. Popular, né? Exatamente. Porque ela tem uma história da homeopatia. Então, a gente vê ela, no começo do século passado, ela veio desenvolvendo até mais ou menos a guerra, quando o desenvolvimento de antibióticos, precisando de outros tipos de química. Então, a guerra também trouxe um desenvolvimento científico grande. Então, ela foi adormecida, porque também ela não dá dinheiro aos laboratórios. Os medicamentos não são tão caros. Como eu disse, ela não sustenta, vamos dizer, um paciente mantendo a doença dele, só tirando as crises. Ela vai ao fundo, tirar a crise, cura, então o paciente não precisa mais de remédio. Então, não tem muito interesse no laboratório. Cris, tem um exemplo aí, né? Mariana. A minha filha foi, né, ela sofria muito com a asma. Eu estava até comentando com o senhor antes, né, em off, que era doutor Laércio. Laércio do Egito. Do Egito, muito bom ele, Ana. Que foi ele que fez ressurgir a homeopatia aqui. Ele veio, estudou homeopatia e voltou para aqui, que ele era pernambucano, tinha morado fora no Paraná, e aqui abriu seu consultório e começou a dar curso e formando os médicos do Norte e Nordeste. Os médicos da mais nova geração são feitos... Agradecemos a ele, né? Exatamente. Foi um pioneiro aí, né? Inclusive foi ele que fundou a Associação de Homeopatia de Pernambuco, que hoje nós estamos com 40 anos. Hoje Deus faz parte da diretoria da associação. E estamos nessa campanha, né, a diretoria toda, para divulgar essa especialidade. Ainda existe um pouco de preconceito com relação aos médicos homeopatas? Muito preconceito. Muito menor do que quando eu comecei, porque muitos colegas já procuram a gente, já indicam a gente. Mas por quê? Nós temos a falta de conhecimento. Nós não temos nada disso, nenhuma explicação na faculdade. Então, que é uma coisa desconhecida para a gente. Então, passa para a gente que somente isso é indução, isso é conversa, e que aqueles remédios não fazem efeito. Mas, como toda ciência, a evolução é grande, já foi provado que a ultradiluição, existe uma alteração ali naquela substância, as moléculas da substância, apesar de não estar presentes, com medidas com os aparelhos atuais, mas a gente já vê cada vez mais, você vê isso presente, assim, cada vez que passa, os aparelhos já vão medindo que, assim, nós vamos dizer, na diluição 12 não se verificava molécula. Hoje em dia já se verifica na 30, 12 e 30, assim. Quanto mais alto esse número, mais diluído está o medicamento. Então a gente vê que existe esse campo de ação. A gente não vê muita evolução na parte científica, porque quem mais desenvolve os tratamentos são quem? As universidades, os laboratórios. A gente não está dentro da universidade, a gente não tem grandes laboratórios por trás para pesquisa. Então, a gente depende mais do clínico, do colega que está no consultório. E que não dá tempo, nem tem conhecimentos, assim, de prática de fazer pesquisa, de ficar publicando. Então, a gente vê aí um nó que a gente não vê o desenvolvimento maior da homeopatia mais rápido por causa desse fato.
mas a gente vê ela agindo, tanto é que novos médicos, as pessoas vêm procurando ele para se formar em homeopatia, para trabalhar com isso. E tem que ser médico, né? Não adianta, não, eu tenho conhecimento de fitoterapia. Tem que ser um médico formado na universidade. Não pode ser qualquer um, né, doutor? Exatamente. Porque, como eu digo, a gente tem de identificar primeiro o paciente, né? Fazer a clínica, o diagnóstico, saber o que ele tem, que órgão não está funcionando, o que daquilo ali vai trazer. A partir daí agir. Porque na resposta da medicação, a gente vai ver se essa medicação precisa ser trocada, se aquilo faz parte da evolução natural. Então, tudo isso é importante. Então, é preciso ser como acontece. Nós temos 6 anos de medicina e depois mais 2 anos para fazer a homeopatia. Então, a partir daí, para você estar na mão de uma pessoa que tenha responsabilidade, saiba o que está tratando, então é preciso ser um médico. No caso da homeopatia, a gente, além da medicina, a gente tem o dentista, o odontólogo, ele também trabalha com homeopatia na área dele, né, na área de mastigação. Na parte de animais, a gente tem o médico veterinário, que também trabalha com isso, e também temos as plantas. Então, temos o agrônomo, que também trabalha com homeopatia. Porque, na verdade, porque a homeopatia ela trabalha com o ser vivo, né? Qualquer ser vivo. Então, a gente tem as plantas, animais, né? Os vegetais, os animais. Então, todos eles também vão se valorizar com a homeopatia. Agora, cada um tem o seu conhecimento de fundo, né? A partir daí é que a gente tem. Então, a gente só pode trabalhar bem o seu indivíduo se você tiver esse conhecimento. Então, o médico ele tem 6 anos, então ele tem capacidade de tratar. Não é dar um Google aí e saber, né? Eu lembro que uma vez... uma médica querida, a doutora Fátima Monteiro, a gente tem mania de, quando pega o exame, né, Cris? Aí dá uma olhadinha, entra logo no Google, né? E ela disse assim, puxa, imagina, a gente passa 6, 7 anos, né, estudando e de repente você acha que vai resolver seu problema dando um Google, né? E o paciente já chega lá dizendo, doutor, eu vi isso e tal na internet. É muito comum, né, doutor, isso? É muito comum. E lembrar assim, o Google tem tudo. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins, né? E a gente não é só a informação, a gente tem que saber o que fazer com aquela informação. Com a informação. Então, é como eu disse, porque às vezes os pacientes também gostam muito, né, assim, exames modernos, exames mais sofisticados. Mas o médico, ele vai pedir o exame para saber, ele já tem uma pergunta, então aquele exame vai responder aquela pergunta a ele. Ele não vai dar o exame para depois saber qual a pergunta que vai fazer. Então, os exames, em certos casos, não precisa do exame sofisticado. Coisa mais simples você pega. Tem pessoas, eu tenho amigas, né? Não é Cris, viu? Lógico que não. Eu tenho amigas que dizem assim, menina, eu descobri um médico ótimo. Ele passou mais de 10 exames para mim. Deixa eu pensar assim. É complicado, né, doutor? Porque às vezes o médico é maravilhoso. É o número de exames que ela se apegou. Se apegou. É como se o exame fosse resolver o problema de saúde que ela está. E não é assim, né? Exatamente. A gente vê muita gente achando que o exame é que resolve. Não, o exame é uma resposta. Tanto é que o nome é exame complementar. Então a gente tem a consulta. Não substitui o médico, né? Exatamente. A consulta, principalmente a homeopatia, a gente tem uma consulta longa. Porque isso que eu ia falar. Demora muito, né? E é bom, porque pergunta como é o sono, como é que você está durante o dia, né, doutor? Diga aí. Exatamente. Porque a homeopatia, como eu disse, ela vê todo o sistema do organismo, certo? O sistema que está na minha frente, no homem que está na minha frente, integral. Então, ou seja, eu preciso saber, além daquele sintoma que ele me trouxe, como ele é. Então, a gente pergunta sobre sono, sede, calor, né? E o que ele pensa, a gente precisa saber dos sentimentos dele. Ou seja, como ele reage às situações. Porque a partir daí é que eu vou ter um remédio homeopático. Por isso a homeopatia é um pouco mais complicada que a alopatia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. 2 pessoas com asma que chegam para a gente. Se for alopatia, ela vai praticamente dar a mesma medicação. Dependendo da evolução, a medicação vai mudar, mas basicamente é a mesma. Já na homeopatia, se essa pessoa é calorenta, é mais tímida, bebe mais água, ela vai tomar um tipo de remédio. Porque o sistema dela é um. Se ela vai para mim dizendo que é mais friorenta, que é mais agitada, ela tem outro tipo de remédio. Porque eu estou vendo uma pessoa que tem problema de respiração, mas que o organismo dela tem outro tipo de funcionamento. Então, a gente, vamos dizer, tem uma gama maior de remédios. No caso da asma, a gente sabe que não é aquela falta de ar, e esses remédios vão variar de acordo com o resto do sistema, e por isso essa consulta é tão longa. Tem um pouquinho de psicologia. Também tem, porque a mente faz parte. É da mente que parte o desequilíbrio.
A mente manda em tudo. Então, a mente, mesmo que você não esteja sentindo nada desequilibrado, seja, estou normal, a situação de estresse, mas eu durmo bem, mas o seu organismo está se reagindo, ele pode reagir direto no organismo, direto nos órgãos. E é isso que a gente vai atrás. Então, a gente vai equilibrando, geralmente, a gente equilibra primeiramente e depois ela vai e joga para o físico. Isso. É como se fala tanto hoje em medicina integrativa. A homeopatia já é essa medicina há tanto tempo, né? Exatamente. Aí hoje em dia a gente, como a medicina integrativa está buscando também muita coisa química, porque é a nossa base, foi que a gente estudou a química, né? Do químico fazendo as ações no organismo. Né? Então, essa integrativa, ela usa muito o quê? Substâncias, muitas vitaminas, aminoácidos, para tentar o quê? Restabelecer esse organismo, esse equilíbrio do organismo. Agora, doutor Eduardo, por que a homeopatia não está tão presente no sistema público ainda? O que a gente precisa são gestores interessados e principalmente a população pedindo isso, a população exigindo. Isso é bom para os gestores. A gente vê as doenças crônicas diminuindo muito com a homeopatia. Então, ele vai ter um retorno de custos aí. Mas a gente tem pouco o quê? A gente tem pouco conhecimento da população. População, principalmente, economicamente menos favorecida. Então, é essa daí que é a maior parte da população. Que busca, né? Que busca, que necessita, que usa mais o sistema único. Então, a gente vê muito pouco a ação da homeopatia nesse sistema e os gestores não têm muito interesse por ela. Até recentemente a gente assistiu aí uma mudança, né? A inserção, eu acho que de mais de 29, 30 práticas, né? Alternativas, integrativas, né? Que inclui aí acupuntura e outras. Seria tão interessante que a homeopatia estivesse aí mais presente, né? Quando a homeopatia vem, leva isso, junto das práticas integrativas. E que a gente, às vezes, explica, nós não somos práticos, nós somos, assim como a acupuntura, especialidade médica. Nós temos de ter atendimento, temos de ter médico, temos de ter o consultório, porque as práticas são muito boas também, ela serve para o reequilíbrio, ela vai ajudar a gente, como todo o sistema, né? Então, uma cura, né? Um tratamento multidisciplinar é muito bom. Então, mas a gente precisa diferenciar isso, a gente precisa estar um médico ali também, junto dos outros médicos, junto do posto. Participando mesmo, Participando, né? Exatamente. E o próprio paciente ser autor de sua cura, né? De sua saúde, né? Essa participação vindo também do paciente. Do paciente. E lembrar, assim, que não a homeopatia, mas a medicina. Então, primeira coisa para a cura é uma mudança de estilo. Se você está doente, você está com algum estilo, está agredindo seu organismo. Então, você tem de mudar seu estilo. Não existe ainda aquela pílula mágica de que eu tomei a pílula, mantive meu estilo de vida e fiquei bom. Você pode até ficar curado, naquele momento você pode desaparecer os sintomas, mas aí a dente está desorganizado ainda, vai aparecer em outro canto. Vai aparecer outra coisa em outro lugar, né? Exatamente. É bem complexo. E hoje, em Pernambuco, o senhor tem ideia de quantos médicos homeopatas nós temos? Cerca de tantos? Nós temos em Pernambuco uns 60 médicos. É um número baixo ainda, né? Na área de saúde pública, a gente tem 2 médicos, que eu saiba. No estado todo? No estado. Só em Recife, é município. Só o município de Recife tem 2 médicos homeopatas. Já tivemos mais, mas quem eram? Eram colegas que não eram homeopatas da rede, vamos dizer, não eram concursados homeopatas, eram médicos clínicos, e por fazer homeopatia, conseguiram atender como homeopata. Aí, ou seja, esses colegas, quando aposentaram, a vaga que surgiu não foi de homeopatia. Já essas 2 vagas são da homeopatia. Então, o interessante é ter vagas de concurso para médicos homeopatas. Exatamente, para manter aquela clínica ali. Especialidade. Exatamente. Do mesmo que tem um ginecologista, tem um oftalmologista, um cardiologista, ter um homeopata para manter aquela clínica ali, desde que o médico tenha licença ou aposente-se, você vai ter sempre aquela vaga que vai ser preenchida por outro colega. É isso aí. E o senhor na luta, né? E toda a associação, né? Exatamente. Defendendo, esclarecendo a população para também ela ter o direito de optar, né? Porque elas não conseguem optar. Elas só não têm a homeopatia, ela não pode optar pela essa outra homeopatia. Eu já tive dificuldade de encontrar, pelo plano de saúde, né? Um profissional homeopata. Os planos também é outro problema, que muitas vezes não querem porque as consultas são mais demoradas e como eles querem pagar o médico por consulta, fica um pouco complicado. E eles não querem pagar o que é justo, né? Exatamente.
existe a gente sabe, né, que existe aí esse problema, né? E a consultoria homeopática é muito difícil assim, tem algumas correntes, mas a maioria das correntes é muito difícil você ser uma acupuntura mais rápida. Principalmente a primeira, né? A segunda a gente já agiliza. É difícil, né? É um desafio danado. É um desafio, viu? Mas vamos aí vencendo, e o tempo passou, Ana Menezes. Puxa vida, eu sempre lamentando aqui, mas a gente convida já, né, para um próximo episódio, para a gente continuar falando, né, trazendo essa informação tão importante, né, para a população, né, onde encontrar, né, a solução para aquilo que você pode ser resolvido com a homeopatia, né, doutor? Principalmente essas pessoas que vêm sofrer essas doenças crônicas que fazem pessoas sofrerem, né? Há tanto tempo, né? Com as alergias, como diz, enxaqueca, asma, né? Então até se acostumam com aquilo dali. Enquanto você você tem lançamão já existe técnicas que conseguem lhe ajudar nesse isso aí. setor. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor deixasse seu contato, o contato da associação, o Instagram. Pronto. Nós temos o Instagram, que é Homeopatia Pernambuco, da associação. @Homeopatia Pernambuco. E a gente tem também o WhatsApp da associação, porque na associação de congrega todos os homeopatas de Pernambuco, né? Então, o WhatsApp é o 99298 8868. Então, com ele a gente pode tirar as dúvidas, a gente pode também indicar a relação dos nossos colegas que têm os consultórios, para a pessoa, a partir daí, escolher aquele ter acesso, não é, doutor? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foi ótimo, né, Ana? Perfeito. Esclareceu muita coisa e a gente precisa ter de novo aqui, já está convidado, viu? Até a próxima. E você que acompanhou, comenta aqui, deixa uma pergunta, porque no próximo episódio que o doutor Eduardo estiver aqui, ele vai responder. E ativa aí o sininho para saber quando tem programa novo no ar, um novo episódio, né, Cris? É isso aí, ativa Play Hits TV e fica ligado aqui no Consultório Cast, que tem muito mais informação de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tchau, gente. Muito obrigada, doutor Eduardo. Tchau, obrigado. Tchau, gente.